O primeiro jogo de bola registrado e documentado do Brasil ocorreu no Amazonas. No século XVIII, nos 20 primeiros anos do século XVIII, a região recebeu a expedição do cientista francês Charles-Marie de la Condamine. Então, essa expedição, ela começa nos Andes, atravessa o Peru, o Equador, entra pelo estado do Amazonas, e depois de viajar alguns anos pela região, se estabelece alguns meses, algumas semanas, melhor, na cidade de Tefé, no Rio Solimões. A cidade de Tefé é uma cidade muito antiga. Era um forte português, um estabelecimento militar lá, chamava Vila de Ega, no século XVIII. O exército português, então, ali recebeu o cientista com sua equipe toda, e ele vivenciou todas as peculiaridades daquela pequena cidade colonial no Vale Amazônico. Uma das coisas que mais surpreendeu o Charles-Marie de la Condamine, que vai levar ao primeiro registro científico sobre a questão da borracha, da évia, do produto, do látex retirado da árvore, foi justamente esse jogo de bola que ele viu entre dois times de índios Cambeba, que eram habitantes dessa região. Os Cambebas jogaram esse jogo de bola durante um dia, lá, uma manhã, e o La Condamine ficou muito impressionado, não com o jogo, que ele achou enfadonho, mas pela bola, que era uma bola completamente diferente que ele nunca tinha visto. Em nenhuma parte do mundo, talvez só na América Central, existia uma bola como aquela, que era feita de cernambi, ou seja, de borracha. Que para o cientista surpreendeu mesmo, porque como ele escreve, diz que a bola desafiava a lei da gravidade da Terra, porque ela quicava. Até então, as bolas eram feitas de trapos na Europa, jogados em campos ilameados, juntava água, juntava lama, e aquilo virava uma pedra. E trapo, mesmo seco, não quica. E aquela bola, ela pulava. Os índios chutavam e ela subia, batia, voltava. Isso foi para ele uma surpresa. Ele perguntou dos índios Cambebas, pegou a bola, ficou nunca tinha visto aquilo. Para ele parecia uma pele. Não era pele de animal, não era couro que ele via, que era uma coisa diferente. Aí os índios, então, mostraram para ele de onde eles retiravam aquilo. E a partir daí, por essa observação, o primeiro jogo de bola registrado na Amazônia, na cidade de Vila de Ega, hoje Tefé, conduz a uma descoberta científica importante. Portanto, se não fosse um jogo de bola, nós não teríamos acontecido aqui o ciclo da borracha. A origem está aí. Quer dizer, um jogo de bola foi muito importante para mudar a história do mundo. Então, nunca subestime um jogo de bola, porque ela pode representar uma revolução. Está ali contendo uma revolução como ocorreu. Você sabe que sem o ciclo, sem a borracha, não teria ocorrido a Revolução Industrial, especialmente a Segunda Revolução Industrial, porque a borracha ela era o elemento que faltava para completar as junções dos mecanismos metálicos, das máquinas que foram inventadas pela Revolução. O combustível eles já tinham no vapor e depois teriam com a eletricidade. O que ocorre é que a gente costuma pensar no Football Association, que é o modelo inglês, o chamado nobre esporte bretão, né, como se fala, os velhos cronistas se referiam. Então, esse sim teve uma evolução diferente. Não há uma ligação entre o jogo de bola americano, em geral com bolas como a que os Cambebas usavam, e o futebol que vem da Europa, usando o trapo. A bola de couro, com gomos de couro, só foi possível porque lá dentro tinha uma bexiga feita de borracha para ser inflada com ar.
e depois arrolhada para o ar não escapar. Aí é a base, então, do Football Association e a criação das regras que foram estabelecidas pelos ingleses. A noção de clubes também, que vai ter clubes esportivos, começa como centro de organização social de local associativo, os clubes ingleses, que eram verdadeiras casas de hospedagem da nobreza, de comerciantes, que também conviviam ali, e também os clubes que começam na França com a Revolução Francesa, que eram clubes políticos, e vão dar origem aos clubes de futebol e a esses clubes sociais ingleses. Então, os ingleses pegaram a ideia francesa dos clubes de jacobinos, por exemplo, né, criaram seus clubes e também criaram clubes que iriam codificar o jogo de bola, até se transformar em jogo de futebol. Então, os ingleses codificaram isso. Por isso que a Inglaterra é o berço do esporte chamado futebol, que são os 11 jogando no campo, tem as regras, e foram aperfeiçoando essas regras. No início, o jogo de bola valia qualquer chute na canela. A única hora que parava o jogo é quando a bola ia para fora. Mas no Brasil, é reivindicado o Rio de Janeiro e São Paulo antes como introdutores do futebol no Brasil. Isso é o chamado etnocentrismo do sul do Brasil. Todos os estados praticamente começaram concomitantes com Rio e São Paulo. Em todos os estados estavam os ingleses, com alguma concessão pública. Não era só do Rio e São Paulo. Aqui também nós tínhamos os ingleses com as suas concessões, companhia de eletricidade, eles tinham o sistema de transporte público com os bondes, tinham o Porto de Manaus. A presença da colônia dos ingleses, as suas colônias aqui, era muito grande, muito importante, culturalmente influentes. Eles criaram um clube deles, que inicialmente era um clube social para eles frequentarem, que era o Bosque Clube. In tropical climes there are certain times of day when all the citizens retire to take their clothes off and perspire. E lá nasce o futebol, no Amazonas, em Manaus. A história do futebol começa, na realidade, em 1890. Pouca gente sabe, mas o pessoal comenta muito que o futebol começou justamente em São Paulo. Né? Na realidade, começou aqui em Manaus. Quando alguns dirigentes do futebol amazonense, e até mesmo que aqueles que iam estudar na Europa, resolveram, então, introduzir o futebol amazonense. E com isso, a partir de 1890, começa a ser trazido para Manaus por ingleses, filho de ingleses, até por brasileiros ricos que foram estudar na Europa, principalmente na Inglaterra, na França, Portugal, e assim sucessivamente. E eles vinham aqui e começavam a procurar exatamente uma identidade que não se tinha. Início do século XX, existia uma praia na orla de Manaus chamada Praia de São Vicente, né? Que é o local onde hoje se encontra aquela construção ali do mercado municipal, do porto, né? E quando os ingleses estavam na construção do Porto de Manaus, que foi obra da engenharia inglesa, né, se diz que muitos deles, em horas vagas, costumavam jogar futebol ali na Praia de São Vicente. Aqui neste local, os ingleses, há mais de um século, estabeleceram a sua morada e a sua diversão. Foi aqui, no Parque dos Bilhares, onde o futebol com regras começou a ser jogado em Manaus. Era aqui que, no final da tarde, aqueles ingleses maravilhosos, engenheiros, arquitetos, projetistas, médicos, empresários, construíram essa bela cidade. Que no ano de 1900 existia em Manaus um clube chamado Esporte Clube Amazonense, né? Que na época localizava-se na rua municipal, que é a atual 7 de setembro, bem no centro de Manaus. As informações dos jornais dizem que os sócios desse clube costumavam também, em seus encontros, fazer animadas partidas de um esporte que é chamado de jogo da bola, né? Tudo leva a crer que, na verdade, o jogo da bola que o jornal fala era o futebol, porque o esporte, naquela época, ainda era pouco divulgado no Brasil. E o primeiro clube que surge em Manaus para a prática do futebol surge no dia 13 de maio de 1906. É um clube chamado de Racing Clube Amazonense. Deve ter sido uma homenagem ao Racing Clube de Paris, na França.
começaram a ir atrás de um local para praticar o futebol. E o local escolhido foi a antiga Praça Floriano Peixoto, que hoje não existe mais, né? Que se localizava no bairro da Cachoeirinha, onde hoje se localiza o Hospital Militar. Poucos meses depois, surge uma outra equipe, né? Chamada Manaus Esporte Clube. Essa outra equipe foi fundada por membros da colônia inglesa. Isso foi bom, porque agora o Racing já tinha um adversário, né, para duelar. O time do Manaus Esporte Clube, por ter jogadores de origem inglesa mais experientes, que já praticavam o futebol, sempre levava melhor nesses encontros, sempre ganhava dos jogadores do Racing. Mesmo os amazonenses do Racing perdendo as partidas com os ingleses, né? Mas a cada jogo eles iam conhecendo mais as táticas, as regras e tal. E em pouco tempo o Racing vai se tornar, além de ser o pioneiro clube de futebol do Amazonas, um dos melhores clubes de futebol de Manaus. Na sequência, um outro fã de futebol, chamado Luiz Paulino, né, funda um outro clube chamado Esporte Futebol Manaus. Aí já entra um outro rival do Racing. Aí começa também os seus confrontos na Praça Floriano Peixoto. É interessante que esses confrontos já começam a ser anunciados pela imprensa na época, já em 1907. Porque antes, a imprensa só dava notícias das corridas de cavalo, do ciclismo. Depois, o Esporte Futebol Manaus ele é extinto. E já no mês de setembro surge um outro clube chamado Esporte Manaus. Em 1908 ainda, vai surgir aquele que vai ser considerado o melhor clube de futebol no Amazonas durante desse período dos primórdios, né? Que é a equipe inglesa, também foi uma equipe formada pela comunidade britânica, do Manaus Athletic Club, né? Que vai ser o primeiro campeão amazonense de futebol em 1914. Então, o Manaus Athletic Club é fundado no dia 23 de junho de 1908 e, além do futebol, eles praticavam também o cricket, que era outro esporte muito apreciado pela comunidade britânica aqui de Manaus, tá? Já entrando no ano de 1909, surge uma outra equipe no mês de fevereiro, chamado Brasil Futebol Clube, né? Fundado só por amazonenses, tá? Quando navios estrangeiros aportavam aqui em Manaus, eles procuravam logo jogar com uma das duas equipes, né? A primeira notícia de um navio foi de um cruzador de guerra chamado Peloros, cruzador de origem inglesa. Quando ele chegou aqui, a sua tripulação logo lança um desafio para o melhor time que tinha em Manaus. E aí, o Manaus Atlético joga com a tripulação do Peloros, né, no campo da Praça Antônio Bittencourt e ganha com facilidade de 7-0. Durante o ano de 1910, predomina o Manaus Atlético já como o melhor clube de futebol do Amazonas. Começam a surgir mais clubes e todos se jogavam com o Manaus Atlético, mas dificilmente algum ganhava dele. Ainda mais quando jogava no Bosque Municipal, né, que era o campo oficial dos ingleses. O primeiro Vasco da Gama do Brasil é no Amazonas, Clube Vasco da Gama, fundado no dia 14 de outubro de 1913. Com isso, tem um similar, quer dizer, eu diria similar, porque o nosso já não existe mais, mas o similar seria o Vasco da Gama do Rio, fundado 2 anos depois, em dezembro de 1915. Então nós temos que dar valor, porque foram portugueses que já radicados aqui em Manaus, desde o início do século e tal, resolveram praticar o futebol. Então fundaram o Clube Vasco da Gama. Com isso, acima de tudo, nós temos que dar valor ao primeiro Cruz Maltino do Brasil, não é do Rio de Janeiro, né? Porque se for conferir, o de lá é o segundo. No ano de 1913, um combinado com os melhores jogadores do estado, né, dos times de amazonenses, para fazer frente e fazer uma série de jogos contra o Manaus Atlético. Era uma maneira de provar qual era o melhor futebol jogado em Manaus, se era os ingleses ou se eram os amazonenses que jogavam. E esses encontros entre o Manaus Atlético e esse combinado, que a imprensa chamava de scratch brasileiro ou scratch nacional, né, também teve grande destaque na imprensa da época, né? Todas as partidas foram disputadas no campo dos ingleses, do Bosque Municipal. Começa a se destacar também um jogador como um excelente craque, que era o Cícero Costa, né? Que a gente pode considerar
o primeiro grande craque da história do futebol amazonense. Então teve muitos confrontos entre os ingleses e o Brasil, né? E o Cícero Costa sempre se destacava também, assim como alguns bons jogadores ingleses, que era o Burns, né? Que era o Compton, que era o Berton. Precisamente no mês de julho, o Brasil Futebol Clube é extinto. E aí, o que acontece? Muitos dos jogadores que pertenciam a esse falido clube migram para o Nacional. Entre eles, o Cícero Costa e o Paulo Melo, que eram dois excelentes atacantes, né? Já no ano de 1913, ainda continuando, né? É que surge, precisamente no dia 13 de janeiro, o Nacional Futebol Clube, que primeiramente era chamado de 11 Nacional, né? Meu glorioso pavilhão. E vai usar esse termo 11 até 1914, né? E uma das prerrogativas do 11 Nacional era que eles só aceitariam jogadores brasileiros, né? Em contraposição ao Manaus Athletic, que era um clube que só aceitava jogadores britânicos. O Nacional surge como uma reação dos jovens de Manaus por não ter espaço junto com os times ingleses. Até que eles começam a democratizar e a receber também jovens da sociedade que jogavam futebol. Vale ressaltar que, nesse momento, o esporte é um esporte de elite. Não tem pobres, não tem negros, embora o futebol amazonense tenha inovado desde o início. Não conheço outro estado em que, na diretoria de clubes de futebol, tivessem mulheres. O Nacional vai se tornar o mais novo rival do Manaus Athletic. Nesse ano de 1913, o futebol já está consolidado como esporte número 1 da população amazonense, da elite, né? E também é no mês de novembro, dia 13 de novembro de 1913, que um grupo de estudantes amazonenses, liderado pelo Shinda Uchoa, funda aquele que viria a se tornar um dos maiores clubes de futebol do Amazonas, o Atlético Rio Negro Clube, né? Finalmente, os fãs do futebol tiveram seu desejo realizado, porque no dia 6 de janeiro de 1914, os dirigentes dos principais clubes da capital, naquele ano, se reúnem na sede do Manaus Athletic e elegem a sua primeira diretoria, cujo presidente eleito foi o coronel José Ramalho, né? E o vice, um inglês chamado William Gordon. E no dia 10 de janeiro é empossada definitivamente a sua primeira diretoria em um evento que ocorreu na sede do Ideal Clube. Os clubes procuram se inscrever em 2 divisões, sendo que na primeira divisão se inscreveram as equipes do Manaus Athletic, do Nacional, do Rio Negro, do Vasco da Gama e do Manaus Sport, né? E na segunda divisão se inscreveram 7 equipes. Ficou decidido que os jogos da primeira divisão seriam todos no principal campo da época, que era o Bosque Municipal. E os jogos da segunda divisão seriam realizados no campo da Praça Floriano Peixoto, na Cachoeirinha. A entidade organizou a tabela do primeiro campeonato. E o que aconteceu? O jogo de abertura foi entre os dois, entre o Nacional e o Manaus Athletic. Realizado no dia 1º de fevereiro de 1914, o Nacional acabou ganhando, começando o campeonato com o pé direito, né? Ganhando dos ingleses por 2-1, com 2 gols do Paulo Melo, né? E finalmente, no dia 14 de junho de 1914, os dois times mais competitivos do estado, o Nacional e o Manaus Athletic, iriam decidir o campeonato. O prêmio máximo do campeonato de 1914 foi esse aqui, que está do meu lado, né? Que é a Taça Gordon. Agora, por que desse curioso nome de Taça Gordon? Porque ela foi confeccionada a mando de um rico capitalista comerciante inglês que tinha aqui em Manaus na época, chamado William Gordon, né? Devido a ele, que ofereceu de bom grado esse troféu à Liga Amazonense, né? A Liga resolveu homenageá-lo batizando o troféu com seu sobrenome. Os bondes que trafegavam para aquela região ali, que daí era distante, né, onde se localizava o Bosque Municipal, o campo, né? Segundo as fontes da época, se registrou cerca de 3.000 pessoas ao redor das arquibancadas do Bosque, né, que seria o maior público de futebol no estado até aquele momento. E em campo, o resultado final acusou a vitória do time inglês por 3-2 e, precisamente, no dia 14 de junho de 1914, que o Manaus Athletic conquistava pela primeira vez na história o título
de campeão do primeiro campeonato amazonense de futebol. Because the sun is far too sultry and one must avoid its ultraviolet ray. Importante registrar que nesse ano de 1914, o Amazonas já se encontrava numa situação econômica decadente, né? Devido principalmente ao contrabando de semente de seringueiras, que foi feito por um inglês, né? Que levou para as colônias inglesas do Sudeste Asiática, e lá a plantação superou a daqui do Amazonas, né? Fazendo com que a região aqui entrasse em colapso econômico. No fim desse período econômico da borracha, né? Muitos imigrantes voltaram para os seus lugares de origem. Prova disso é que o Manaus Athletic, né? Após conquistar o campeonato do ano seguinte, 1915, ele extingue o seu time de futebol. Com relação ao principal campo de futebol que existia em Manaus na época, que era o Bosque Municipal, né? Ele continuou servindo para a prática desse esporte. Mas só que a partir de 1918, ele vai sendo deixado de lado. Por quê? Porque nesse ano aparece um novo estádio para a prática do esporte, que era o Parque Amazonense. Em 1908, o futebol já era praticado em Itacoatiara. Em 1914, ele já era praticado também na vila de Manacapuru, que hoje é a cidade de Manacapuru. Em 1919, era fundado em Manaus um clube de futebol chamado Euterpe. O mais curioso e importante sobre esse clube é que ele foi fundado e era composto só por jogadores negros. O Euterpe chegou a disputar 5 edições do Campeonato Amazonense. Talvez muita gente não saiba, mas o Euterpe ajudou a quebrar as barreiras do preconceito racial no futebol brasileiro. O Parque Amazonense surgiu em 1906, né? E nesse período, aliás, até 1912, essa fase ainda era a fase do hipódromo, né? Mas em 1918 o Nacional aparecia lá como o primeiro campeão. Mas sobre o Parque Amazonense ele marcou uma época. Ele marcou uma época em que as disputas eram feitas lá no Campo do Luso. Tinham disputas no próprio campo nacional, ali na Vila Municipal. O principal clássico do Parque Amazonense era o clássico Pai e Filho, Nacional e Faixa, o clássico Rio Negro e Nacional. Porque o clássico Galo Preto acontecia exatamente no bairro de São Raimundo, lá no Estádio da Colina. E o primeiro nome do Estádio da Colina era Gilberto Mestrinho. Hoje, o nome é Ismael Benigno, em homenagem ao presidente de São Raimundo. Nacional, teu glorioso pavilhão nos encoraja para a luta com a dor. Ingressei no Nacional Futebol Clube no dia 15 de abril de 1959, como um atleta infanto-juvenil. Desde essa época, eu tenho uma paixão muito grande pelo Nacional, pois o Nacional tinha sua sede situada na rua Saldanha Marinho, 516, no centro da cidade, numa casa que era alugada, entre aspas, por um comerciante famoso da época, chamado Joaquim Gonçalves de Araújo, o JG Araújo, que toda Manaus conhecia como um grande comerciante. Eu vivenciei momentos inusitados, principalmente no Parque Amazonense, onde meu pai, né, me levava, né, para assistir os jogos. Pegávamos o bonde da linha circular, passávamos pelo Pobre Diabo, depois íamos e parávamos na frente do Parque Amazonense, soltávamos e descíamos para assistir os jogos. E aí eu fui me acostumando com aquele quadro, né, fui vendo grandes jogadores. Eu nunca me esqueço Paulo Onetti, jogador
fantástico. Eu nunca me esqueço, por exemplo, de Sandoval, um goleiro que dava espetáculo. Eu nunca deixo de mencionar Gatinho, um jogador, né, que tinha uma facilidade incrível, né, para cortar, como eles chamavam, a bola de cabeça. Nós tínhamos no Parque Amazonense, você tinha 3 jogos no final de semana. Um era de meio-dia às 2, outro de 2 às 4 e outro de 4 às 6. Itacoatiara é uma cidade histórica e o futebol cresceu lá também, tá? Pela imigração portuguesa, onde teve outros times como o Brasil, Náutico, Botafogo. Eu tenho uma foto que era do meu pai, de 69, e essa foto tem o Rio Negro de Itacoatiara, que era o time base da maçonaria. Na década de 40, o time Peñarol do Uruguai ia fazer uma excursão na Europa, mas como a Europa estava em guerra, resolveu fazer uma excursão pela América do Sul. Chegando até Belém, resolveram esticar essa excursão até a cidade de Manaus. Antes de chegar a Manaus, vindo de barco, eles resolveram fazer uma parada estratégica para fazer um treinamento em Itacoatiara. E em 43, eles jogaram em Itacoatiara e foi um alvoroço da sociedade, da população todinha de Itacoatiara. E ficou na mente das pessoas desse acontecimento, né, o Peñarol do Uruguai era um dos melhores times do mundo na época. E 4 anos depois, uns jovens de Itacoatiara da época se reuniram, resolveram criar um time de futebol em Itacoatiara. Em homenagem ao Peñarol do Uruguai, fizeram o Peñarol de Itacoatiara. Eu comecei o futebol amazonense em 1963, no Fast Clube. Fizemos 5 partidas pelo juvenil. Era o final de campeonato amazonense. E depois dessas 5 partidas, subiu todo o time juvenil para o principal. E ficamos 64 e 65, o meu irmão Edson foi convidado para ir para Belém do Pará, a jogar no Paysandu. E depois de um mês, eu fui partir para Belém do Pará, onde nós quebramos a hegemonia do Remo, que era bicampeão paraense, e nos tornamos bicampeão pelo Paysandu. Pois é, então daí nós voltamos e o Nacional entrou na parada e nos contratou, eu, Edson e o Zequinha, meu irmão. E jogamos em 1967 pelo Nacional. Fomos vice-campeão, fomos roubados na final, anularam um gol do Pepeta, que ele driblou até o goleiro e fez o gol. A época que eu iniciei foi 62, final de 62. Aí jogamos 3 anos no Fast, como amador. Era aquele profissional marrom, né? Uns ganhavam, outros não. E nós, por sermos filhos do Piola e o Piola fanático pelo Fast, nós não tínhamos salário. Nós jogávamos mais por amor à camisa. Quando foi em 69, aconteceu um jogo que marcou a minha história. Que na época não havia campeonato brasileiro. E sim campeão do Centro-Sul, Norte-Nordeste, tornava-se campeão brasileiro. O Limões, que era presidente da FAF atual, ele conseguiu uma preliminar de Brasil e Venezuela para que fosse disputado esse título brasileiro, Centro-Sul, Norte-Nordeste, com o Nacional lá no Maracanã. E ele conseguiu. E nós fomos ao Maracanã. Pisar no Maracanã, naquela época, um time de Manaus, eu vou comparar o quê? Como um homem pisando a lua. Era uma coisa fantástica, inédita, inacreditável, um time de Manaus pisar no Maracanã. E ainda mais, sair vitorioso foi um milagre. Um milagre que só Deus explica. Antes da partida, o Marial chegou comigo e falou assim: Pepeta, faz um gol que eu garanto lá atrás.
Eu sei que aconteceu exatamente o que ele me falou. Eu fiz um gol e ele fechou lá atrás, meu amigo. Porque bombardearam o Marial. Ele pegou tudo. As revistas do Rio e São Paulo, elas explicaram bem a emoção do Nacional jogando essa partida no Maracanã e saindo vitoriosa. Tanto que, na nossa chegada, nós fomos recebidos em carro de bombeiro, com honras de Copa do Mundo. Nós recebemos papel picado do aeroporto à sede nacional na Eduardo Ribeiro. E em 1964, onde o Nacional conquistou o primeiro título de campeão amazonense de futebol profissional. A prova é do nosso futebol, do nosso nível, da época da década de 60, que ele estimulou a construção do Vivaldo Lima de um clube maior, porque os estádios vinham caindo. Muita gente, muita torcida. O povo prestigiava mesmo. Começou ali, né, a mostrar que o futebol amazonense só podia crescer se tivesse um estádio de futebol. O Plínio Ramos Coelho, governador, era muito amigo do meu pai pelas lides trabalhistas. Meu pai era nacionalino fanático, né? Como ele, nacionalino fanático também. E ele dizia, então nós temos que fazer um estádio, que não dá mais. Aquele parque amazônico não dá mais. A colina não serve. Nós temos que fazer um grande estádio se é que a gente quer crescer. Um dia, eu vi ele falando pro meu pai, olha, eu já sei aonde vai ser. De repente, ele chegou e disse, eu vi ele dizendo pro meu pai, olha, já conseguiu. Eu vou fazer isso lá em Flores. Eu vi um chavascal lá, que disse que ia ter até onça lá no meio, né? E oficializou. Um dia, um grupo de pessoas identificadas resolveram construir um estádio de futebol que comportasse o nosso novo futebol. Reuniram-se e todas as empresas de refrigerantes decidiram que, para cada pincha, cada tampinha, ia 50 centavos para uma caixa ser construído um estádio chamado Vivaldo Lima. Durante a ditadura, o futebol sai do Parque Amazonense e vai para o Vivaldão. O Vivaldão é o Teatro Amazonas da ditadura militar, né? Os coronéis construíram um teatro, os milicos um estádio de futebol que era para alienar mais da cabeça deles, alienar mais o povo, né? Eles odiavam cultura, então não iam fazer um teatro, né? Meu nome é Marcos Corrêa Lima Filho. Eu sou lá do Juruá, do Alto Juruá, Irunepé. Vim para cá com 8 anos. Comecei no jornal A Crítica, quando a Crítica era uma porta ali na Eduardo Ribeiro. Naquele tempo, o fotógrafo era respeitado. E esse estádio foi feito pelo Severiano Porto, Planta, Prêmio Nacional e Internacional. E quem inaugurou o Vivaldão foi o Danilo Areosa, um português brasileiro, gente muito boa, educadíssimo, né? Veio o Pepeta com o Rivelino e outros, e o Pelé também. Pelé só, quase. Pelé tem um negócio aí que eu não gosto dele, não. Viu? Ele era muito folgado. Deve ser folgado ainda, né? Ele chegava, na hora de fotografar, ele dizia, vou contar 15 segundos, hein? Assim mesmo. Era ela, aquela máquina que a gente puxava aqui, daqui carrega de novo, puxa de novo, ou enrola, né? Na segunda foto dele, já peguei só a cabeça dele. Olha, nos anos 70, ter um estádio aqui na região norte, como o Vivaldo Lima, era muito difícil e nós conseguimos. Senhoras e senhores ouvintes, distinto público manauense, vibrante desportista e torcedor amazonense, este é um momento verdadeiramente histórico na vida do Amazonas e do futebol destas glebas. O Tartarugão, senhoras e senhores, regurgita, transborda de gente e de entusiasmo. O Estádio Vivaldo Lima, senhoras e senhores,
arfa o peso de tamanha expectativa e tantas homenagens. Muitos vivas ao futebol de nossa terra, ao futebol amazonense, que neste momento, ao som do hino nacional brasileiro, perfila-se nobre e garbosamente diante da nossa não menos gloriosa, da nossa campeoníssima, da nossa queridíssima seleção brasileira, para um brilhante show de futebol, para um extraordinário espetáculo de futebol, que se constituirá esta tarde em um marco na história do futebol amazonense e que ficará para sempre gravado em nossas mentes e nossos corações. Muito obrigado, amigo ouvinte. Senhor governador do Amazonas, Dr. Danilo Matos Carioca, que levanta os braços para a multidão e aplaudido. O brasileiro atacando no primeiro tempo para o gol à esquerda. Consequentemente, a seleção amazonense atacando para a direita. Alô, alô, meus amigos de Praça 14, Pilhares e Boulevard Amazonas. A vocês o nosso abraço. Nós agradecemos a sua audiência. Clóvis vai mais uma vez, Ayrton Vieira de Moraes, contas passadas regulamentares, Clóvis projeta-se para a direita, vai lá no linha, conversa com o Jair, passa por esse, agora sim, Pelé passou pela bola, salvou para a linha, tirou direto, Foi um evento maravilhoso, o Vivaldo Lima foi abençoado com a seleção brasileira, tudo deu certo. Inauguramos um estádio em plena floresta, o Vivaldo Lima, e a nossa seleção jogou aqui e ganhou o campeonato do México. Foi uma coisa fabulosa. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente. O nosso hexa do Nacional foi conquistado exatamente, seguidamente, em 76, 77, 78, 79, 80, 81. Falar sobre o Rio Negro é falar sobre o líder da cidade. Estamos aqui na Praça da Saudade, né? Clube tradicional de Manaus, fundado em 1913, e hoje seu presidente é o Thales Versosa, pessoa do ramo, pessoa que nós acreditamos numa boa administração. Eu tive um período de 86 a 90, onde ganhamos 4 títulos, de 87, 88, 89 e 90. O nosso grande adversário foi o Nacional, a vida toda, né? Respeitando todos os clubes. Quando estávamos na direção do clube aqui, nos preocupávamos com os clubes amazonenses. Fizemos um time de 86 a 90, foi feito vários times de futebol, com muita estrutura, com toda uma estrutura. Chegamos a colocar 30 mil pessoas no estádio. O time de 86 foi uma base para nós ganharmos 4 títulos, ganhamos 2 invictos. O Rio Negro vai abafando. O Rio Negro tinha a tradicional torcida Galo Gay. Mas também, logo em seguida, o Flamengo criou a Fla-Gay, com o famoso Clóvis Bornai. E aqui a nossa Galo Gay era comandada pelo Eurico, uma figura tradicional que merece ser homenageada até pelo futebol amazonense, que todos os clubes conheciam, entendeu? O Eurico, que ao lado do Enéd comandava toda a torcida rionegrina e para a felicidade de todos, sem preconceito de cor, de raça, de religião, de cores. Era realmente para lotar o estádio e se divertir com as vitórias. Brasileiros, pratiquemos o esporte, nossa raça é a mais forte. Vamos nós a juventude preparar. Eu me recordo bem o jogador Gilmar, o Popoca,
tá? Num jogo contra o Sheik, esse jogo aconteceu um empate de 2-2, você não via a beira do campo, porque ali estava a família, a comunidade, todos prestigiando. Então, ele já tinha uma motivação da menor categoria, que seria dente de leite. O torcedor tinha mais identidade. Eu me recordo que nos clássicos rionais, tanto na quarta-feira como aos domingos, Manaus não tinha. Manaus tinha em torno do quê? Uns 500 mil habitantes na década de 70 até 80. Podia vir seleção brasileira, Vasco e Flamengo, qualquer time, de qualquer lugar, nada era melhor que o Ronaldo. No Vivaldão eu vou pegar um futebol e meu domingo completar. Resolvi falar pra quem não visitou e conheceu Manaus. Tô dando a dica, te resolve logo, que tua alma vai sair do caos. Resolvi falar pra quem não visitou. Iniciei minha carreira no Nacional, participei da categoria Dente de Leite, escolinha, infantil, infanto-juvenil, juvenil. E o Aderbaus gostou muito da minha forma de jogar e me levou no profissional. A partir daí nós formamos um time, a diretoria do Nacional. Galvão, Murica, Luiz Florencio, Marinho Macapá, Camarão, Sérgio Duarte, né? E eu, sinceramente, não conseguiria ter a carreira que tive aqui no nosso estado, em Portugal, na Europa, na Escócia, onde fui jogador profissional, onde tive destaque. Eu não conseguiria isso se eu não soubesse colher todos os ensinamentos que os profissionais do nosso estado me passaram. Muitos foram jogos interessantes aqui. O ápice realmente foi Fast Clube e Cosmos. Porque o Cosmos era uma seleção mundial. Só tinha craque, só grandes craques. E o Fast está numa fase excelente. Numa ação audaciosa do Joaquim Alencar, que ele sempre foi um dirigente audacioso. Mas à época o Joaquim já era muito inteligente e ele, inclusive, quem lembra, viram as campanhas que foram feitas pelo Romerito, pelo Beckenbauer, chamando para vir para o Amazonas. Houve campanha, foram peças de jornais, inclusive. Ele dizia, venha para o Amazonas, a foto dele do lado do Teatro Amazonas. Então aquele jogo marcou uma era. Foi a transmissão mais difícil que eu fiz da minha vida. Porque eu não sabia se olhava para os jogadores, para o campo de jogo, ou se olhava para as arquibancadas, mas sobretudo as marquises que cobriam o lado em frente, onde ficava a torcida do Rio Negro, lotada de gente, né? A qualquer momento podia cair, como verdadeiramente uma parte caiu. Um jogo que terminou 0-0, onde tinha expressões internacionais como o capitão da seleção brasileira, Carlos Alberto, como tinha Beckenbauer, numa tarde monumental, maravilhosa, né, que o eco da torcida era a coisa assim mais fantástica que existia. O Berg, ele veio do comercial, ele com 19 anos já fazia parte do time do Rio Negro, um jogador acima da média, diferenciado, tanto é que se revelou no Botafogo. Muitas vezes o João Saldanha, também saudoso, falou que venda a sede, venda tudo, mas não venda o Berg. Meu avô é um exemplo de homem, cidadão, de caráter. Ele fundou a América junto com o irmão dele, Arthur Teixeira. Acho que desde criança, praticamente com 13 anos, que ele tinha essa vontade, eles começaram a lutar por esse sonho, até que conseguiram realizar. O Colégio Dom Bosco, por intermédio do Padre Agostinho, resolveu fazer um campeonato no campo, no colégio mesmo, que ainda hoje é aquele que está lá mesmo. E aí nós fundamos o América só para disputar essa competição. Eu tinha 13 anos. A fundação foi em 39, aí a América continuou, né?
E tinha muitos times? Como é que chegou até enfrentar os grandes? Tinha muito time. Você lembra Eu desse acho que time? tinha 18 clubes amadores, se eu não me engano. Tinha América, que ainda está aí. Por exemplo, tem o Solimões, o Fluminense, Rio Branco, E jogavam onde depois? No Parque Amazonense? Parque Amazonense. E tinha público? Público mesmo só surgiu depois, no tempo do Limões. Aí o Limões largou, acabou tudo. E o América, o senhor foi o quê? Presidente? O que o senhor foi no América? Eu nem sei o que é que eu fui. Né? Aqui só rapidamente, que eu fui tudo. Foi médico, foi advogado, foi não sei o quê, não sei o quê. A Federação Amazonense até hoje não fez um ofício agradecendo o que o América fez na Série D. Que não era o América, não. Ali o América representava o futebol amazonense. E todo mundo fechou as portas pra gente. Olha, ninguém queria jogar no Vivaldo Lima porque era caro. Só queria jogar na Colina porque era barato. Mas aí tá o futuro do seu lado aí da América. É bom nem pensar nisso. Eu falo com muita recordação do futebol do Amazonas, de um período de ouro, uma fase muito boa, onde o Campeonato Brasileiro dava direito para que cada estado tivesse, pelo menos da região norte, o seu campeão regional na primeira divisão. Depois mudaram os critérios e hoje em dia chegamos ao fundo do poço. A última grande força histórica do nosso futebol passa pela Colina, o São Raimundo. O São Raimundo mostrou a todos nós que é possível você unir a força que vem de fora com a força da casa. Você está perto. Olha a bola para Paulinho, para Luíca. Atenção, cruzou, botou para trás, vai chutar agora, bateu, salvou o goleiro. O comitê executivo realmente teve que decidir em relação à Amazônia e decidimos por Manaus. O Peladão colocou 46 mil pessoas no abraço de adeus do Vivaldo Lima. Foi o maior público. Foi o adeus. Ali sabia-se que não viríamos mais. Chorei e passei a perseguir. O momento mais importante na minha família dizia: por que você está saindo, caminhando tão cedo? Eu digo: não, eu vou caminhar lá perto da Vila Olímpica ali. Não, eu ficava nas arquibancadas, esperando exatamente a derrubada do estádio. E eu vi derrubar o estádio. O estádio que eu vi construir. O estádio do qual eu tive a felicidade de pertencer ao primeiro grupo. O estádio que eu tive a felicidade de ser convidado para fazer a última reforma dele. Eu vi sucumbir, eu vi desaparecer. Aquela derrubada do Vivaldão me magoou muito. Derrubaram sem dar uma satisfação para a gente. Abandonaram o Parque Amazonense. Povo sem memória, eu não sei. Eu até hoje ainda não fui ver a Arena da Amazônia, que eu não sinto nem vontade.
Estamos aqui na Arena Amazônia, um projeto que foi concebido a partir da escolha de Manaus como sede da Copa. E uma das preocupações que o Estado tinha quando contratou esse projeto era que, primeiro, fosse um projeto diferenciado, onde nós tivéssemos um aproveitamento da geometria do estádio anterior, até considerando que o estádio era muito bacana, o estádio que existia aqui, o Vivaldo Lima, o original Vivaldão. E os arquitetos fizeram exatamente isso. Essas arquibancadas inferiores estão assentadas exatamente onde estava o antigo Vivaldo Lima. Elas aproveitam essa geometria e só apenas aproximaram um pouco mais do gramado para atingir esse padrão FIFA, né, o chamado padrão FIFA, onde a arquibancada está mais próxima do gramado. É uma arquitetura diferenciada, ela foi inspirada num cesto de palha indígena. Daquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda peão, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. Mamãe me acordava cedo, menininho toma banho, vai se aprontar. Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola você vê se dá um jeito de não se sujar. E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. E não faltava um bate-bola no campinho, improvisado no quintal. É isso daí, né? Futebol, quem gosta, não pode até com uma bolinha de mimo, um papelzinho ali, ele vai lá, dá um chutinho. Quer dizer, tá no DNA do brasileiro, né? Meu pai viveu durante 87 anos, né? Desde a década de 50 que ele é um historiador e colhe informações a respeito do futebol. Eu espero que com esses estádios, né, a Arena e o estádio Carlos Amit, em homenagem a ele que o Estado fez, e o estádio da Colina também, que foi reformado, a gente espera que com isso seja um incentivo para que os dirigentes dos clubes possam dar a força que o futebol local precisa, né? A grande dificuldade do futebol amazonense é a capacidade de atração de investimentos, é a capacidade de investimento que não há no Amazonas e na região norte do Brasil. Se não for o governo para fazer, não tem ninguém para fazer. Então nós estamos no seguinte paradoxo. Nós construímos um estádio de 670 milhões, gastamos outros 30, 40 para demolir o antigo que tinha, e com isso parte da história também. E aí nós não temos uma política para povoar esse estádio. Tenho certeza, aliás, que precisa ser criada uma política envolvendo os clubes de futebol, os meios de comunicação, a federação de futebol. Eu tenho certeza absoluta que nem em vida vou ver o nosso estádio lotado com os times do Amazonas. Conseguimos estrategicamente chegar junto à FIFA. Tudo isso por quê? Porque tínhamos uma arena com todos os padrões FIFA. Este foi o preço. E pagamos caro para mostrar ao mundo que aqui, na selva amazônica, mora um povo que precisa ser olhado e ser respeitado. Nós tivemos a felicidade, dado pela natureza, a maior área selva do mundo, que é a selva amazônica, onde pulsa a respiração do mundo. Debaixo dessa selva mora gente. E as pessoas ignoram isso. O próprio Sudeste, que faz tanta crítica a gente, deixa a gente viver, deixa a gente pulsar. Podem chamar de elefante branco, mas a verdade é que o mundo está tomando conhecimento que mora gente aqui, que somos nós. Só agora que nós estamos vendo isso? Por quê? Veja a grandeza da Copa e veja a ousadia nossa e veja a irresponsabilidade para a responsabilidade nossa, né, de fazermos uma arena, porque sem essa arena
nós estaríamos como torcedor que somos, que vamos ser sempre, né? Batendo palmas, como sempre fizemos, né, para o Brasil. E vou torcer para que em algum lugar, quem sabe, possa olhar no futuro bem próximo quanto foi importante o elefante branco que hoje dizem que será a arena, né, do sucesso que talvez aí sim aconteça com o nosso futebol profissional.